Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Que neste momento possamos, meus irmãos, receber esta palavra, como também participar desta oração juntos. E eu creio que irá abençoar a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35, Jesus conta uma parábola, meus irmãos, a respeito da vigilância. Diz: a parábola do servo vigilante. E se fizer uma referência, quem é este servo vigilante em que esta parábola se refere? A mim e a você, para servir e esperar em Jesus Cristo. Ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Nós nunca podemos, na nossa caminhada cristã, nos acomodar. Não podemos, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, nos acomodar ou se deixar passar despercebido da nossa vida com o Senhor, de entrega, de comunhão constantemente. Nós devemos estar com a nossa vida cingida, os nossos lombos cingidos e a luz constantemente acesa. Esta luz, meus irmãos, é a nossa vida de entrega, de comunhão. É a nossa vida, meus irmãos, na presença do Senhor, no fogo do Espírito Santo. De forma nenhuma podemos deixar que esta lâmpada, ela venha, meus irmãos, apagar. E Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Aí Jesus disse: sejam semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Aí Jesus diz: sejam semelhantes, isso mesmo, sejam semelhantes àqueles servos, os quais o seu Senhor saiu para as bodas, para um certo casamento. E quando esse Senhor voltar, espera que os seus servos estejam lhe esperando, porque não sabe a hora de voltar. Assim é a nossa vida, que se assemelha-se conosco. O Senhor aqui é Jesus Cristo e os servos somos nós. Ele saiu para as bodas. Ele, meus irmãos, não sabe a hora de voltar, mas quando voltar, ele espera que venhamos estar lhe aguardando. Aí ele diz: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Quando o Senhor voltar e bater na porta, logo os seus servos possam abrir-lhe. Aí diz: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Imagine, meus irmãos,
este senhor, dono desta casa, que saiu para as bodas, quando ele voltar, os seus servos estivessem dormindo, estivessem meus irmãos cochilando, e ele iria bater e não iria poder entrar na casa. E o que iria ser daqueles servos? O que iria ser? Iriam meus irmãos receber uma sentença, por não estarem prestativos, por não estarem acordados, por não estarem esperando o seu Senhor. E assim somos nós. Quando Jesus, meus irmãos, ele voltar, ele espera que nós venhamos estar vigilantes, em oração, não venhamos estar despercebidos. Que coisa maravilhosa. E ele diz: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Bem-aventurado aqueles que, quando o Senhor vier, achar os servos vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-os, os servirá. E se estes servos estiverem vigiando, acordado, o Senhor que saiu para as bodas, para a festa, para o casamento, voltando, irá assentar à mesa com os seus servos, irá os servir. É isto, meus irmãos, que se assemelha-se à nossa vinda, que se assemelha-se, meus irmãos, à nossa espera da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós devemos estar lhe esperando, vigilantes, prestativos, para que quando Jesus voltar, nós possamos sentar à mesa juntamente com ele. Agora, se Jesus voltar e venhamos estar despercebidos, o que será de nós? E ele diz: e se vier na segunda vigília? E Jesus conta na parábola: e se o Senhor vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília? Em horário tarde da noite. Isso mesmo. Se vir no meio, meus irmãos, da noite, da madrugada, Jesus vier, e os achar assim, dormindo, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, vigiando, bem-aventurados são os tais servos. Se ele vier na segunda, na terceira vigília, no meio da noite, e achar os servos vigiando, atentos, prestativos, esperando o seu Senhor, irão, meus irmãos, ser bem-aventurados com o seu Senhor. Agora, ele diz: sabei, porém, isto. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aqui, meus irmãos, é uma parábola para a vigilância. Os servos estavam prestativos esperando o seu Senhor. E se eles estivessem dormindo? O Senhor não poderia entrar, e muito menos eles poderiam ser servidos e sentar à mesa com o seu Senhor. Jesus também diz: se o pai de família soubesse a que hora, isso mesmo, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar, minar a sua casa. Se o pai de família soubesse a hora de o ladrão vir, vigiaria, ficava prestativo para não deixar isso mesmo, para não deixar o ladrão entrar na sua casa. E Jesus, meus irmãos, ele diz aqui: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. É preciso que venhamos estar, meus irmãos, vigilantes,
prestativos em todos os nossos caminhos. A vigilância, olhe bem, a vigilância, ela não só nos dá a segurança da volta de Jesus Cristo, como ela nos livra de muitos problemas que possamos, meus irmãos, enfrentar aqui nesta vida. A vigilância nos conduz em um caminho de paz, em um caminho, meus irmãos, de encontro, a sentar à mesa com o nosso Senhor. Agora, se viermos, meus irmãos, nos deixar despercebidos, não prestar atenção, não, meus irmãos, vigiar, vai chegar uma hora, meus irmãos, que iremos ser pegos despercebidos e também, meus irmãos, muitas vezes enfrentar problemas, situações que deveríamos, meus irmãos, ter fugido, ter, meus irmãos, prestado atenção. A vigilância, meus irmãos, ela é importantíssima na nossa peregrinação, na nossa caminhada com Deus. Que venhamos, meus irmãos, estar vigilantes em todos os nossos caminhos, prestativos, pois então preste muita atenção. Cuide bem na sua caminhada, na sua vida com Deus, para que o Senhor, Ele lhe ajude em todos os seus caminhos. Que assim, meus irmãos, possamos continuar na nossa vida com Deus, sabendo que o Senhor, uma hora, Ele irá vir, e nós devemos estar ali atentos, prestativos, para lhe esperar na sua volta. Aleluia, glória a Deus. Portanto, estai vós também apercebidos, pois virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Aleluia, glória a Deus. Que esta vigilância possa estar, meus irmãos, sobre a minha vida e sobre a sua, em tudo, tanto na nossa vida cristã esperando Jesus, como também aqui, meus irmãos, no servir, isso mesmo, no servir, no caminhar, na nossa vida cotidiana, vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. O servo vigilante, ele estava esperando o seu Senhor. Não dormiu, não se deixou se pegasse despercebido. O pai de família também, se soubesse a hora que iria vir o ladrão, não deixaria minar entrar na sua casa. Assim, meus irmãos, devemos ser nós, estar atentos, apercebidos para a volta de Jesus Cristo, para a volta de Cristo, isso mesmo, até mesmo para as nossas próprias vidas. Amém? E eu quero orar por você neste momento, juntos em uma só fé. Orar por você, pela sua casa, pela sua família, orar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Ó Espírito Santo, Pai, nós te pedimos a sua graça, a sua misericórdia, nos dá graça, nos dá força, nos ajuda em todos os nossos caminhos, nos livra de todo o mal. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelas tuas ovelhinhas que nos acompanham de todos os lugares. Pessoas, Senhor, que podem estar enfrentando lutas, problemas, desânimos, mas que neste momento elas possam, Senhor, ser abençoadas, calmas, confortadas, sabendo, Senhor, que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra. Que venhamos também, Senhor, estar vigilantes, prestativos, que não sabemos a hora que o Senhor pode voltar. Pai, nos dá graça, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria, para que possamos completar a nossa carreira, a nossa caminhada. Pai, eu oro por todos que nos acompanham agora neste momento. E eu declaro a bênção
sobre a vida desta pessoa. Seja abençoado, abençoada aí, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Amamos todos vocês. Fiquem todos na paz. Aleluia.